queridos e queridas desse canal maravilhoso. E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Meus queridos, vou fazer aqui uma leitura geral, uma leitura aberta aí pra galera, usando um tarô gigante. E vamos ver o que vai sair aqui pra vocês. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Não esquece o like, deixar um comentário pra mim e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa energia e vamos ver o que a espiritualidade tem para esses inscritos no canal maravilhoso. Um tarozinho. Perdoa aí os cachorros, tão maluco. Galera pirou. Vamos lá. Não esquece o like, hein, gente? Se inscrever no canal. E vamos com tudo. Tcharam! 6 de copas. 6 de copas com 4 de paus aqui. Aqui tá falando sobre memórias. Lembrei. Já sei o que é. Memórias de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Ele tá falando sobre instinto de sobrevivência aqui. Dentro de casa, na infância, sabe? Quando a gente aprende a regular as nossas emoções, a gente aprende a regular até a nossa fome, o nosso choro, para poder sobreviver dentro da nossa casa. Aos desequilíbrios dos nossos pais, né? E das pessoas ao nosso redor. Aqui tá falando que você tá sob os mesmos efeitos desses instintos de sobrevivência que você desenvolveu durante a sua infância, né? Vivendo isso atualmente. Dentro de um relacionamento, ou numa fase da sua vida onde você tá tendo que fazer tudo, você tá ativado ali, né, numa adrenalina danada, e isso é extremamente ruim, prejudicial, sabe? Aqui é como se estivesse falando assim, tá na hora de você quebrar essa crença, de que para tudo você precisa entrar nesse estado de guerra, estado de conflito, se armar, resistir, tá sempre preparado para um confronto, tá sempre preparado para uma briga. É como se eles estivessem pedindo para você, olha, tá na hora da gente modificar esse pensamento. Tá na hora de você sair desse estado de alerta, tá na hora de você aprender, né, a se desarmar. Está na hora de você começar a se sentir seguro, está na hora de você começar a se sentir protegido, está na hora de você começar a perceber que você hoje é um adulto, que você hoje está bem, é responsável por tudo que faz e que ninguém pode fazer mal a você, a menos que você permita, e que você tem que entender que você tem também proteção do espiritual, que você está num outro momento, alguém ainda vive a infância ali, né, do instinto de sobrevivência. Isso também pode vir de outras vidas, porque a gente está falando de memórias que estão acopladas na nossa cabeça, no nosso DNA, mas que a gente nem sabe de onde vem. Às vezes você veio de eras onde você precisava sobreviver fugindo de bichos, né? Fugindo da fome, de guerras, de doenças, de tantas coisas sinistras aqui. Então, eu acho que esse jogo é como se estivesse mostrando para você que o acesso a essas informações muito, muito pesadas, mesmo que inconsciente, está ativando em você um desespero. E esse desespero coloca a sua vida numa desarmonia gigantesca. Que não é mais o que você tem que viver. Talvez nunca tenha sido o modo que eles queriam que você vivesse, mas agora isso está totalmente descontrolado. Alguém está vivendo muita escassez, muitos problemas por conta disso. Por conta de não estar conseguindo ajustar esses pensamentos. Aqui está falando, ó, a mente está conturbada, a mente tá confusa, tá misturando tanto as memórias do agora quanto as memórias do passado. E ninguém tá conseguindo se estabilizar. 8 de espadas com a carta do 9 de ouros. É que você não tá conseguindo se estabilizar financeiramente ou acostumar-se com a estabilidade por conta desse instinto de sobrevivência desesperado que está sendo ativado. Talvez você não esteja conseguindo, sabe o que também? Emagrecer. Falando que você não consegue emagrecer por conta desse instinto de sobrevivência, estado de alerta, estado de pânico. Eu não sei o que isso tem a ver, né? Mas tá alguma coisa assim também. Então aqui estão falando, modifica-se primeiro o modo de pensar.
Esse é o recado, o conselho que ele dá. Modifica primeiro o modo de pensar. Ao modificar o modo de pensar, você está livre do mental. O mental não tem mais domínio sobre você. 9 de ouros é uma carta que sinaliza estabilidade, onde as coisas se ajustam, tudo vem para o lugar certo e aquela preocupação, aquele desespero, ele vai embora, né? Então, eu não sei qual é a área, pode ser uma situação mesmo de saúde, pode ser uma situação financeira, uma situação emocional, uma situação familiar, mas que o jogo ele só está tentando alertar o seguinte: a estabilidade ela retorna, ou ela finalmente se faz presente quando você ajusta esses pontos, tá bom? Principalmente a mente. A mente é o maior inimigo aqui. Justiça e namorados. É que realmente a justiça ela tá junto com as espadas, com o campo mental, força total para equilibrar essa parte da sua vida. Aqui tá falando também sobre a necessidade de você saber separar a vida afetiva, né? Parece que você não vive além da sua vida afetiva, então você fica totalmente sobrecarregado, você depende do bom humor do outro, você depende de tudo do outro. E aí o quanto que você fica nas mãos de outras pessoas, não consegue fazer as coisas da tua vida, né? Como se eles quisessem, você olha só, fulano, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos relaxar, vamos descansar um pouco, né? Vamos fazer outras coisas, vamos trabalhar, vamos fazer outras atividades, vamos descobrir um hobby, vamos desenvolver o espiritual, vamos fazer alguma coisa para você viver além daquele relacionamento, porque você vivendo daquela forma, você está talvez reproduzindo aquela mãe que dependeu financeiramente, emocionalmente de um pai, e que não podia fazer nada, e que vivia naquela angústia, na violência, aceitando tudo, e dependia do humor daquela pessoa, se ia comer, se não ia comer, se ia vestir. Horrível isso, gente, meu Deus do céu. Eu lembro, assim, né, das situações da minha família. Minha família passou muitas situações assim, né, por muito tempo. Meu pai era uma pessoa muito difícil. Mas, quantas vezes, né, eu vejo isso hoje na minha vida adulta. Às vezes eu tô no mercado, eu sou sozinha, então eu pago minhas compras, eu faço tudo, eu trabalho, minha filha não recebe pensão, minha filha só tem o meu nome. Então, eu sou uma pessoa que cria ela sozinha. Sempre foi assim. Então, eu nunca passei por uma coisa como essa, de alguém chegar assim, decidir se eu vou comer ou não durante a minha vida adulta, porque eu vou depender do humor de um companheiro, só comprar ali, tá louco? Eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro. E quando não tinha, eu dava meu jeito. A dificuldade não ia ser uma possibilidade, nem muito menos depender de ninguém. Mas eu tenho, né, carrega essa crença também, onde eu vivo no estado de alerta, mas eu vou nos mercados, às vezes eu vejo, assim, a pessoa vai no caixa, outro dia eu vi isso, foi ontem mesmo, fui no mercado, e aí a mulher tava comprando, né, as comidas assim com o marido, eu tava só observando, estava na minha frente. Aí ela queria comprar, tipo assim, gente, um bombom. Vai, compra besteira, não sei que eu não vou pagar isso não. Ai, gente, um bombom, gente, 50 centavos. Pô, tem gente que é muito miserável, entendeu? De uma pobreza em tudo, né? Os 50 centavos é uma pobreza de ser humano ali, uma miséria, sabe? Um horror aquilo ali. E aí a mulher tudo sem graça, botando assim, quase que eu falei assim, ai amiga, deixa eu comprar um bombom pra você, já que você tem um marido de merda, entendeu? Caraca, vontade que eu fiz. Mas aí eu tava repetindo a minha crença também, porque eu olhava meu pai fazendo várias coisas com a gente, assim, achava horrível, assim, um absurdo, como que a pessoa conseguia ser tão ruim daquele jeito. Mas assim, a minha quebra de crença não é outro aspecto, mas tem gente aqui que entende que essa é a realidade, só que essa não tem que ser a realidade, você tem que conseguir sair disso aí, né? Que existem pessoas que vão ajudar sim, e existem pessoas que não vão, e que isso não vai ser uma coisa determinante, entendeu? Você pode manifestar outras realidades na sua vida, você não vai viver dependente daquilo ali. E quando a gente fala sobre relacionamento, às vezes você depende tanto de uma pessoa que você esquece que tem uma vida. Você vive o que ela pode proporcionar e resume aquilo ali. Acabou, secou a fonte, acabou, não tem nada pra você, não tem hobby, não tem uma atividade, um prazer, uma felicidade, não, você vive, né, amassado pelo humor daquela pessoa, porque se ela não estiver bem, você não come, você não veste, você não sai, você não faz nada. Então que horror, né, são realidades horríveis. Então aqui é como se estivesse mostrando isso. Você está vivendo um estado de sobrevivência, talvez a sua mãe viveu dessa forma, talvez a sua família viveu dessa forma. E agora, olha só que situação, você talvez esteja diante de uma realidade onde o universo quer que você saia disso e entenda que você, tem asas pra voar, você é livre, você é igual o Espírito Santo que sai voando, caraca, entendeu? Vai viver a tua vida, vai aproveitar o que sobrou pra fazer algo por você.
Para de depender do outro. Eu tenho muitos consulentes que são assim, dependem de outras pessoas. E isso encaixa muito nessa leitura aqui. Depende de outras pessoas. Tá fazendo alguma atividade. Essa atividade não paga muito. Mas, assim, ela quer ter independência financeira, mas ela não entende o que representa uma independência financeira. Independência financeira é quando você provê todo o seu recurso. Então, assim, o teu sacrifício não vai poder ser aquele médio onde você pega uma parte do outro ali e ganha um dinheirinho, não. Você tem que se dedicar 100%. E isso é sacrificante pra caramba, entendeu? Então, a pessoa, ela prefere ficar dependente financeiramente, pergunta se aquele trabalho vai sustentar ela, só que ela não entrega 100%, então ela ganha 10% do que ela poderia, e ela quer milagres. Milagres, assim, não vem. Vai ter que ralar, vai ter que entregar a vida ali. Porque isso é se sustentar no mundo da matéria, da forma como a gente enxerga, né? Em trabalhos convencionais ou em situações convencionais que a gente faz. O dinheiro não vai vir por mágica, né? A gente tem que ter um esforço, uma dedicação. E eu vejo muito isso nos atendimentos, muito mesmo. São muitas pessoas assim. Não culpo ninguém por isso, porque é, infelizmente, uma realidade nossa, né, na Terra. Mas aqui tá falando que se você quiser sair dessa situação de escassez, é tanto desprendendo-se de alguém e abandonando esse instinto de sobrevivência, onde você precisa ficar alerta o tempo todo, porque se você também não confiar, não acreditar que é capaz, você não vai conseguir entregar 100%. Você vai ficar desesperado, você vai entrar em pânico e não produz nada. Então aqui é como se estivesse falando isso, olha... Vamos observar, além do que você faz, outras coisas para você investir. Vamos cuidar de você, vamos cuidar da saúde, vamos fazer outras coisas. Aprende aí, desenvolve o que você quer trabalhar, desenvolve essa sua ideia, né? Elabora melhor ela, começa a investir, começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa. E se desprende disso e se acostuma que você está... preparando o seu sustento, que você está se preparando para isso. Já começa a se acostumar com esse ritmo, se apaixona por esse ritmo e... Entendeu? Pega a chave da liberdade ali, sabe? É como se eu estivesse falando para você começar a pensar dessa forma. Alguém vive naquele estado de alerta e não consegue sair desse desespero. Então não consegue se desprender também daquilo que te limita, porque você fica ali agarrado o tempo todo, apavorado com aquele movimento, né? É como se eu estivesse falando assim, olha, relaxa. Quer ter realmente uma independência financeira ou sair desse modo de libertação, entenda que você é a pessoa que vai prover todo esse sustento. Acredita em você. Se libertar de tudo isso é confiar em si mesmo. Porque quando a gente depende do outro, a gente depende do humor do outro, como eu estava falando aqui. Mas quando você entende que você é o provedor e você se garante, você pode não saber muita coisa, mas você sabe que é por você. E você se ama muito a ponto de se sacrificar por isso, que é óbvio, a gente está se sacrificando por nós mesmos, às vezes por nossos filhos, com a nossa própria sobrevivência também. A gente não fica mais preocupado. Porque depende de mim, não depende de mais ninguém. E isso é uma realidade, não vai depender de mais ninguém, só eu. Então, se eu sou a pessoa que vai trazer aquela realidade, não vai ter ninguém que vai entrar no meu caminho, não vai ter ninguém que vai jogar nada na minha cara. Eu tô livre, um peso sai das minhas costas. E eu sei o quanto que eu sou capaz de manifestar coisas maravilhosas, por que eu vou ter medo disso? Entendeu? Aqui tá falando assim, ó, liberta-se desse medo, dessa insegurança e abre caminhos aqui, minhas amigas e meus amigos, porque o universo quer que você saia desse estado de desespero para que a vida possa se ajustar, para que você possa ter as coisas que você precisa, para que você possa construir um lar saudável, para que você possa ter paz dentro de você, para que você possa ter uma relação melhor com o dinheiro, com o amor, com o estado de saúde também, porque a gente fica desesperado, assim, também, às vezes, com aquela crença, vou ter a mesma doença dos meus pais, tô passando a mesma coisa, vai faltar isso, sempre com a crença da falta e sempre vem um buraco ali por conta dessa crença de falta. Então, é como se eu estivesse falando assim, abandona, modifica, assim, molda um pensamento mais associado à harmonia, ao amor, ao otimismo, à esperança e entenda, bota você no centro dele. Você é aquele que é capaz de criar isso, co-criar isso aqui. Não vai vir de ninguém, tem que vir de você. E não tem que ser no estado de alerta e sobrevivência desesperado. É quando você entende que é você. Quando eu entendo que sou eu que tenho trabalho, eu fico tranquila. Por quê? Se eu dependesse de alguém para fazer o que eu faço, eu ia me cagar toda de raiva. Por quê? Porque como é que eu vou acreditar que uma pessoa vai sentar aqui, vai entregar 24 horas do dia dela para fazer todos os vídeos, atender todas as pessoas, ser mãe, dirigir, fazer tudo numa vida, hospital, criança, ajuda ali, vai em mercado, vai não sei o que, pagar conta, a escola. Quem que vai dar conta disso? Sou eu. Eu me garanto que eu me conheço.
Eu sei. Então, assim, eu não vivo nesse estado, porque eu sei que eu dou conta. Entendeu? Se eu tivesse dependendo do outro, aí eu vivia no estado de desespero, porque aquela pessoa vai dar conta da nossa vida. Cara, entendeu? É pirar. Então, assim, aqui tá mostrando, sai desse estado de sobrevivência e de dependência do outro. Confia mais em você, olha mais pra você. Não fica repetindo um padrão ou um olhar que você lançou lá na tua infância, com a tua família, onde todo mundo viveu daquela forma, você pode ver diferente. Liberte-se dessa ideia aí e vai viver, entendeu? Aqui tá mostrando, agora vai entrar um momento onde você vai ter que abandonar essas crenças, essas ideias aí, porque a vida vai se transformar. E essa mudança vai vir na força, não importa o que você queira, ela vai acontecer. Então, se você quer ter uma vida melhor, diferente, mais transformada, mais abundante, você vai precisar muito abandonar esse instinto de sobrevivência. Você não tá mais naquela era de desespero, onde você tinha que lutar, fazer um monte de coisa. Agora é por você, então tudo pode ser mais calmo. Você não tá no período de guerra, você não tá naqueles períodos de fome, você não tá naqueles períodos extremos. Aqui as possibilidades são diferentes. Não precisa ser nesse extremo. Aqui diz que alguém, nesse período de desespero, de instintos, né? Aqui alguém cria uma lupa gigante em todos os problemas, onde coloca tudo extremamente desesperador. E você é muito mais forte quando está calmo, beleza? Esse é o recado dele. Um arcanjo para essa leitura, por favor. Arcanjo Jofiel sai para nossa leitura. E essa energia... Opa! Saiu voando. Essa energia fala o seguinte, tá na hora de você limpar o seu ambiente. A gente fala sobre limpar a casa, limpar o seu ambiente, fazer uma limpeza e purificação. Eu vou interpretar essa carta para você reorganizar a sua vida. É hora de limpar a bagunça. Livrar-se da desordem, livrar-se das crenças, de tudo que desequilibra o teu próprio caminho. Tá na hora de você achar o seu próprio caminho. Tá na hora de você se desprender daquele espelho do passado, da família ou de memórias que te desgastam. Agora, essa não é mais a sua realidade. Acostume-se com a realidade livre que você tem hoje, que você pode fazer tudo diferente. E aceita, abraça isso. Trabalhe mantras, trabalhe situações onde você possa se desprender desses pensamentos de escassez, de sobrevivência, de desespero e onde você está totalmente dependente do outro e não consegue encontrar uma saída. Essa não é mais a sua realidade. Você tem que entender que você está aqui no hoje, no agora, junto com o Riri aí. A vida não é mais aquela. E nessa agora que nós estamos, ela é diferente. Há caminhos, há saídas, há soluções e todas dependem de você. Sabendo disso, fica mais fácil. Tá bom? Receba essa leitura com muito carinho. Espero que de alguma maneira essa informação possa chegar para vocês e ajudar muito. Muita gratidão a todos. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!